O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. São palavras da salvação. Meus diletos irmãos, sem tecer grandes comentários, nós poderíamos dizer, diante do Evangelho que acabamos de ouvir, tão breve, mas tão claro, nos faz pensar muito, muito. O mundo está mudado. As coisas hoje são muito diferentes daquilo que nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina. E muita gente pensa, as coisas estão mudadas, hoje não é assim mais. O que Nosso Senhor veio dizer? Eu não vim abolir, conforme muita gente pensa. Eu vim aperfeiçoar, cumprir. A palavra de Deus continua, ela é a mesma. Como é que fica o mundo de hoje? Vale a pena pensar, vale a pena pensar. Mas o assunto de hoje é o seguinte: Quaresma, conversão, Quaresma. A conversão é algo tão próprio do período da Quaresma que quase que nós poderíamos dizer que conversão é um sinônimo de Quaresma. Quando se fala em Quaresma, pensa-se logo em conversão, que é tão importante que Nosso Senhor nos indica os remédios para conseguir mais facilmente a oração bem feita, o sacrifício, o jejum e a esmola. 3 coisas que não podem faltar na Quaresma: oração, sacrifício e esmola. Meus irmãos, percorrer o caminho quaresmal, o que é que significa? Significa ter coragem de rever a própria vida. Nós muitas vezes não nos conhecemos e temos medo de nos conhecer. É o que Nosso Senhor fala, pessoas que têm medo da luz, porque se deixar iluminar pela luz, ele percebe seus defeitos. E para uma maior tranquilidade, prefere ficar na ignorância. É tão importante a gente se conhecer que os antigos gregos, pessoas muito inteligentes, diziam que se nós não tivermos um amigo para apontar os nossos defeitos, nós deveríamos ter a coragem de pagar um inimigo para indicar nossos defeitos. Por quê? De tão importante que é a gente se conhecer. E o tempo da Quaresma significa exatamente ter a coragem de rever a própria vida para a gente se conhecer. E se assim não for, conversão será apenas mais uma palavra bonita para anestesiar nossas consciências, para deixar a consciência tranquila, tantas vezes acomodada com adoração aos falsos ídolos. Não pode ser somente uma acomodação, não, tem que ser um tempo de coisa, né?
né? Não é palavra bonita, não. É algo que significa muito de uma forma concreta. Portanto, nessa terceira semana da Quaresma, estamos na terceira semana da Quaresma, que possamos nos consumir de zelo pela casa do Senhor, que é a igreja. Devemos ter grande amor pela igreja. Não devemos dar à igreja o tempo que sobra. Temos que encontrar na vida aquele tempo dedicado à igreja. Por quê? A igreja, como sabemos, é muito importante. É a casa de Deus e o lugar de oração. Mas também que sejamos capazes, somos cada um de nós, mas não só porque somos cada um de nós, morada do Altíssimo, pois sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que disse no domingo passado que duas coisas muito importantes devem sempre nos lembrar na vida. Primeiro, a nossa dignidade. Nós somos filhos de Deus. Não somos pessoas que podemos dispor do nosso corpo como se nós quiséssemos, como se fosse dono dele. Não é? Pode dizer, sou livre, sou dono de mim, eu faço o que eu quero. Não, senhor, você não é dono de você. Quem é dono de você é Deus. Você é o templo do Espírito Santo, você é filho de Deus, a sua dignidade é muito grande. Mas também a nossa grande responsabilidade em zelar por esse corpo, o que nosso Senhor fala. Vós todos sois templo do Espírito Santo, e quem destruir este templo que é o vosso corpo, Deus também o destruirá. Hoje na missa nós vimos uma palavra importante. Quem ouve a palavra de Deus transforma da morte para a vida. Que aquela mesma faxina, que faxina é essa que nós falamos, feita por Jesus. Qual foi a faxina que Jesus fez, a limpeza que ele fez no templo? Arranjou um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Só essa mesma faxina que Jesus fez aquele dia no templo, significando o seu corpo, né, que mais tarde podiam entender, nós também devemos fazer que seja realizada em nossas vidas, fazer uma faxina, coisa que não presta, que não serve, que está nos prejudicando, que é as coisas que nos impedem de fazer o bem, fazer uma faxina, tirar essas coisas todas. Nosso Senhor teve essa coragem, fez o chicote, pegou um chicote e bateu. Uma nervosia santa, né? Nós também façamos a mesma coisa. Pois somente com o coração aberto e disponível a mudar, deixar para as coisas que estão erradas fazer, é que poderíamos realmente iniciar, ou talvez até prosseguir, um caminho de conversão, visando o quê? Uma Santa Páscoa, para a qual nós estamos caminhando, e mesmo um feliz encontro com o Pai do céu no fim dos tempos. A gente vê, graças a Deus, nesse tempo da Quaresma, quantas pessoas deixam sua casa de manhã, encontram um tempinho para vir à Santa Missa. Como seria bom que outras pessoas fizessem a mesma coisa? O tempo que a gente emprega com Deus não é um tempo perdido. Deus abençoa talmente esse tempo que a gente acha que perdeu, que as nossas coisas depois tenham um resultado muito maior. No caso, por exemplo, estou preparando para uma prova, vou enfrentar assim uma entrevista. Eu vou estudar, vou fazer pesquisa, não tenho tempo de ir à missa, hoje não posso nem rezar. Eu tenho exame, eu tenho entrevista. Você está errado. Se Deus não construir a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Vamos colocar Deus na frente. E com Ele, nós vamos conseguir muito mais. Já contei para vocês, aquele padre que fazia umas pregações maravilhosas, não como as minhas, muito melhor. O pessoal ficava encantado com as suas pregações. Mas um dia, ele se deixou levar pela vaidade. Ele falou, domingo próximo é o domingo da alegria,
Eu vou fazer o meu povo ficar mais alegre ainda, e eu mais ainda. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer pesquisa, vou escrever minha pregação como faz o Padre Rocha, e eu garanto que eu vou dobrar o povo, vou converter todo mundo. Mas o que aconteceu? Chegou naquele domingo, que ele esperava um resultado diferente, o pessoal ficou tudo assim diferente, olhando para ele. Então, interessante. Pois ele parou, era pessoa inteligente, parou. E pensou, por quê? Interessante. Das outras vezes eu agrado tantas pessoas, só falta bater palmas para mim. E desta vez que eu preparei tão bem, até escrevi a minha pregação, disse o conferencista. O pessoal ficou assim diferente. Eu vou descobrir por quê, o que está acontecendo. Parou, pensou, faltou o principal. Qual foi o principal que faltou? Das outras vezes eu rezo. Desta vez me preparei muito, mas não rezei. Faltou colocar Deus na frente. Isso acontece conosco também. Coisas importantes tiram nosso tempo de um encontro com Deus. E o que acontece? Não tem esse tempo, nós somos filhos das nossas realizações. Aprendamos dessa aí. Ativacemos o tempo para Deus, porque, como disse, né? Se o Senhor não construir a casa, e vão trabalhar que edificam. Mas vamos levar para casa hoje esse pensamento. Quaresma, conversão. Conversão, quaresma. E façamos como nosso Senhor uma faxina na nossa vida, tirando as coisas que são negativas e procurando cultivar cada vez mais nossas boas ações. Porque todos nós temos nossas qualidades boas e nós temos que saber não só conservá-las, mas procurar incentivar cada vez mais. Tudo isso em preparação da Páscoa e também daquele último dia que não sabemos quando será, mas que vai chegar para todos nós. Amém.